continuando nossa aula de introdução à química, hoje nós vamos explorar cada uma dessas mudanças de estado. Então, vamos lá? Então, vamos lá. Primeira, a fusão. A fusão, como eu falei para vocês, é a mudança do estado sólido para o estado líquido. Ela vai acontecer a uma determinada temperatura e para cada substância essa temperatura é diferente. A solidificação já é o processo inverso, é a passagem do estado líquido para o estado sólido. Então, quando a água a gente coloca ela no freezer, ela vai congelar. Agora nós vamos para a vaporização. E, de novo, né? A vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Só que a vaporização ela pode ocorrer de três formas, né? Que formas são essas? Nós temos aqui a calefação, que é a passagem do estado líquido para o gasoso, praticamente assim, imediata, instantânea. Por exemplo, quando você está com a chapa do fogão bem quente e deixa cair umas gotinhas de água, né? A água até pula. Por quê? Ela está passando por uma transformação de calefação. Ela está passando do estado líquido rapidamente, instantaneamente para o estado gasoso. A outra transformação que nós temos é a evaporação. A evaporação, ao contrário, ela é uma passagem lenta, gradual. Então, aos poucos, aquele líquido vai passando para o estado gasoso. Por exemplo, quando você lava a roupa e coloca a roupa lá molhada para secar no varal. Aquela água que está na roupa, ela vai evaporando. Então, aos poucos, gradualmente, ela vai passando do estado líquido para o estado gasoso. E aí nós temos também a ebulição, que é quando a gente coloca água para ferver, para fazer o café. Ela é uma passagem mais rápida do que a evaporação, mas uma passagem mais lenta do que a calefação. Mas é uma passagem do estado líquido para o gasoso que vai ocorrer por meio de aquecimento. Então, eu tenho que aquecer a substância, eu tenho que aquecer o líquido para acontecer essa transformação. E aí nós chegamos finalmente às duas últimas mudanças de estado, que é a condensação e a sublimação. A condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Um bom exemplo é quando você pega, por exemplo, uma latinha de refrigerante bem geladinha, se tira da geladeira e deixa em cima da pia. Depois de algum tempo vai formar umas gotinhas de água em volta daquela lata. O que é aquela água? De onde ela veio? Na verdade, o vapor de água que está no ar em volta da lata, ele vai condensar, ou seja, porque a lata está muito gelada, né? A temperatura dela está muito baixa, o vapor de água que tem em volta, ele vai aos poucos se transformando do estado gasoso para o estado líquido. E aí forma pequenas gotinhas que vão se acumulando ali na parede da latinha. Então, aquela água que deixa a latinha molhada, por assim dizer, é o quê? É o vapor de água que estava em volta, tá? Em volta da lata, que condensou, ou seja, passou do estado gasoso para o estado líquido. E a última mudança de estado é a sublimação, que já é a passagem direta da substância do estado sólido para o estado gasoso. Não passa pela fase líquida, não chega no estado líquido, passa direto do estado sólido para o estado gasoso. Um exemplo, eu já não vou usar água, eu vou usar o gás carbônico. Todo mundo já ouviu falar em gelo seco, né? O que é o gelo seco? Nada mais é do que gás carbônico no estado sólido. O que acontece? Quando eu pego as pedrinhas de gelo seco, quando eu deixo elas em contato com o ar, como a temperatura do ar é muito maior do que a temperatura que elas estavam, onde elas se encontravam, elas passam diretamente do estado sólido para o estado gasoso. E aí por isso que forma aquela fumacinha, tá? Então, ela não passa pela fase líquida. O gás carbônico, ele não vai derreter. Ele simplesmente vai sublimar, ou seja, ele vai passar do estado sólido diretamente para o estado gasoso.
Finalmente chegamos ao último item da aula de hoje, que são os pontos de fusão e ebulição. O ponto de fusão vocês lembram, né? Que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. O ponto de fusão é a temperatura na qual essa mudança acontece. Cada substância tem um ponto de fusão específico, próprio dela. No caso da água, o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. Ou seja, a água ela vai passar do estado sólido para o estado líquido quando ela atingir 0 graus Celsius. Ou seja, 0 graus Celsius é a temperatura que um gelo derrete. Ou é um processo inverso. É a temperatura em que a água congela, a água vira gelo. E ponto de ebulição vai ser a temperatura na qual a substância vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Então, quando você está ali naquele meio que você está aquecendo a substância, você está colocando calor, né? Você está aumentando a temperatura dela. Quando ela atinge o ponto de ebulição, é a temperatura, né? Que no caso da água, 100 graus Celsius, é que temperatura que aquela substância vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Então, a temperatura em que a água ferve. Temperatura que a água ferve, 100 graus Celsius. Ok? Por hoje nós terminamos, né? A nossa próxima aula eu já vou começar a falar para vocês alguns conceitos sobre os átomos, o que são, e alguns modelos de átomos que foram desenvolvidos ao longo da história, tá? Qualquer dúvida, por favor, deixem no mural e a professora vai tentar explicar para vocês o mais rápido possível. Leiam os textos que eu estou colocando aqui como sugestão para vocês e respondam o questionário. Tá? Obrigada e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau. Então, hoje nós terminamos essa pequena parte introdutória à química. A partir da próxima videoaula, nós vamos entrar no estudo da química propriamente dito. Começaremos a ver o que é o átomo, como que ele é formado, os modelos atômicos que existem. Então, até a próxima videoaula, pessoal!